querida Tayane, ministra extraordinária da distribuição da comunhão eucarística, Ministério de Música, PASCOM, catequistas, crismandos, amada comunidade aqui presente, meus irmãos e minhas irmãs que estão rezando conosco, rezando por esses crismandos, esses catecúmenos e catecúmenas na nossa transmissão. Minha saudação fraterna, meu cordial boa noite. Hoje a palavra de Deus, o que ela então vem nos dizer? Duas coisas muito interessantes. Na primeira leitura, estava acontecendo uma briga, mas uma briga muito feia lá no começo do cristianismo. O que acontecia? Nós tínhamos irmãos chamados judaizantes. Cristãos, judeus que tinham se convertido a Jesus, graças a Deus, só que eles começaram a querer exigir que todo mundo que quisesse seguir a Jesus Cristo, primeiro tivesse que ser judeu, primeiro tivesse que virar judeu. Isso foi uma confusão que vocês não têm ideia. Uma das problemáticas que cria muita dificuldade, era a questão da circuncisão. A circuncisão é uma pequena operação que fazia no órgão sexual masculino. Um pedacinho da pele era retirado. Então é complicado, ainda mais na antiguidade. Mas, enfim, isso só para dar um exemplo. Então, esses nossos irmãos chamados judaizantes, cristãos judaizantes, começaram a criar um pouco de confusão e dificuldade, dizendo, primeiro, quem quiser ser cristão tem que virar judeu primeiro. E nós tivemos o primeiro concílio que a igreja fez, chamado Concílio de Jerusalém, aonde a igreja reunida, sempre com os apóstolos, entendeu o seguinte: Jesus é o Senhor e acabou. Para ser cristão é a fé, ser batizado, receber os sacramentos e acabou. Não tem essa de ter que passar pelo judaísmo, não. E aí a igreja, o evangelho, entende aquilo que Jesus mandou. O evangelho é para todo mundo. É para todo mundo. Jesus deve ser levado para todo mundo. E nós, então, somos apenas cristãos. Eu digo apenas para dizer, não precisa mais de nada, porque já somos muita coisa. Filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo. Mas olha que interessante, Interessante notar que é para evangelizar. Devemos levar o evangelho. Olha o que a gente escutou no evangelho, Jesus falando, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. Tem um detalhezinho aqui, a gente está ouvindo o evangelista João. Os outros evangelistas falam do amor universal. Amai o próximo. Então, Marcos, Lucas, Mateus falam do amor universal. Devemos amar todas as pessoas. João, ele fala, amai-vos uns aos outros. Entre eles. Por que isso? Porque o João tem uma intenção. Qual é a intenção do João? Mostrar que a relação da igreja consigo mesmo, nós uns com os outros e com Jesus, tem que estar no fundamento do amor. Percebam, os antigos romanos diziam uma coisa muito interessante.
Ninguém pode amar aquilo, ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Nós não podemos amar ninguém se a gente não faz a experiência do amor. E qual a primeira experiência do amor que nós fazemos? Com Deus, que nos dá a vida. E neste que dá a vida, a gente também vai experimentando no colo da mamãe, no colo do papai, na nossa família. Muito bem. E como é bonito, né? No Evangelho, Jesus dizendo: vocês são meus amigos. Ele está falando para a gente. Vocês são os meus amigos. Eu amo vocês, eu vou dar a vida para vocês. Também façam isso. Deem a vida. Deem a vida. E para começar a encerrar essa parte, bonito, Jesus dizendo nesta noite para nós: eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu escolhi você para levar esse amor para todo mundo. Eu escolhi você para que você seja feliz e possa fazer as pessoas felizes. Por isso, no amor de Jesus, evangelizando, nos amamos e amamos o mundo. Nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, os crismandos que já se tornaram catecúmenos serão ungidos. Qual o significado dessa grande bênção, dessa unção? O fortalecimento do Espírito Santo para que nós lembremos de 3 coisas que nós passamos a ser quando fomos batizados. Profeta. Nós somos profetas. E o que o profeta faz? O profeta não aceita nada que é errado. Tudo que tiver errado, o profeta faz o quê? Denuncia. O profeta, pelo Evangelho, ele denuncia tudo que está errado. Ele anuncia o que é certo e denuncia o que é errado. Profeta, sacerdote, a santificação. Todo batizado santifica o mundo e se santifica através da oração. Crismandos, peçam a bênção para os seus pais, para os seus avós, para o seu padrinho, sua madrinha. Se a gente entendesse, né? Passamos no mês de maio pelo Dia das Mães, eu lembrando de uma música, eu fui dizendo: não há oração mais poderosa do que os joelhos de uma mãe dobrado, rezando pelo filho. E tem uma música que diz, né? De joelhos dobrados quero ver meus filhos de pé. No batismo somos sacerdotes. A nossa oração fortalece, santifica, traz a graça de Deus. Sabia que a bênção da mãe e do pai é mais poderosa do que a bênção que a gente dá, viu? Até porque lá não está honrai o diácono ou o padre, lá está honrai pai e mãe. Porque é através de pai e mãe que Deus nos deu a vida. Percebe? E por fim, reis e rainhas, nós temos dignidade, devemos cuidar uns dos outros. Dignidade como filhos e filhas de Deus, reis e rainhas. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, sermos dignos sempre da graça de Deus, do amor de Deus, que possa sempre nos transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.